Olá, a paz do Senhor, que bênção! Hoje estamos na lição de número 5, como temos aprendido durante esse trimestre. Confesso que sairemos avivados deste novo trimestre que estamos estudando. É de Deus para que a igreja possa mudar a sua postura e possamos avivar a obra, tanto na nossa vida, como na igreja, como em nossa cidade. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Sou muito grata a Deus por esse privilégio maravilhoso, por essa vocação, e acredito que também você é grato a Deus por esta vocação. Nós sabemos que não é fácil o ministério do ensino, ele exige de cada um de nós dedicação, amor, empenho, e por isso nós estamos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Quero agradecer a você que tem comentado em minhas aulas, isso é muito importante. Que Deus continue te abençoando. Quero agradecer as orações, realmente sou carente das orações de todos vocês. E continue comentando no meu canal. Diga de onde você é para mim ver e saber o alcance deste canal. Se ele tem sido uma bênção em sua vida, compartilhe em suas redes sociais. E deixe aqui como foi a sua aula de número 4, se ela foi uma bênção na sua vida e também na sua sala de aula. E hoje na lição de número 5, nós vamos falar sobre o avivamento na vida da igreja. Já falamos sobre o avivamento, que Jesus Cristo trouxe, sobre a unção do Espírito Santo na vida dele. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento na vida da igreja. E o texto que foi tomado por base está em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13. Acredito que você tenha lido toda a lição para que você possa estudar juntamente comigo e tirar suas dúvidas aqui também. O livro de Atos, ele é a continuação do primeiro tratado que o evangelista Lucas escreveu. Então, ele continua aqui escrevendo tudo o que Jesus começou a fazer, o que Jesus continuou a fazer e o que o Espírito Santo fez por intermédio da igreja. Então, nós podemos chamar este livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo por intermédio da igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a igreja, a missão da igreja. Precisamos ter entendimento do que é a igreja. Jesus Cristo, ele viveu a sua humanidade na virtude do Espírito Santo. E a igreja tem a sua trajetória na história, no poder do Espírito Santo. O que mudou dos tempos da igreja primitiva, cheia de poder, para a igreja da atualidade? Os nossos objetivos agora são outros. Mudamos o foco da nossa missão? Nós vamos compreender os planos de Deus para a igreja. Deus sempre interveio na história da humanidade. E de todos os avivamentos que houveram na história da igreja, é intervenção divina. E não será diferente em nossa geração. Deus intervirá mais uma vez e creio em um grande avivamento ainda na nossa geração. A Bíblia, ela fala mais em reino de Deus e menos de igreja. Por quê? Porque a igreja, ela pertence ao reino e não ao contrário. Jesus, quando aqui esteve, ele andava por todos os lugares e ensinava. Reuniu em torno de si uma comunidade de discípulos que mais tarde formou o núcleo da igreja. A palavra eclesia é uma palavra grega que, usada aqui, ela significa chamados para fora. Essa palavra é usada para a palavra igreja, congregação. O ek é fora de. E kaleon é chamar.
significando um grupo de pessoas chamados e reunidos visando um propósito específico, chamados para fora de uma vida pecaminosa e introduzidos no reino de Deus invisível. E foi essa comunidade de discípulos que recebeu de Jesus a grande comissão de ir e evangelizar o mundo. É a missão da igreja da atualidade. Em Mateus, no capítulo 16, é o único trecho em que Jesus, Jesus, é o único trecho em que ele registra a igreja. Ela é uma edificação espiritual, ela pertence a Jesus Cristo e por esse motivo ele dá obreiros à igreja para que cuide dela e não o contrário. Jesus ele não deu igreja para obreiros, mas obreiros para que cuide do rebanho e da igreja local, invisível e universal. E esta igreja, ela está em construção. Ela não está pronta ainda. No dia de Pentecostes, a igreja, ela foi inaugurada e estabelecida como uma comunidade dos santos. Há outras linhas de estudo em que diz que a igreja foi criada ali no dia de Pentecostes. Enquanto Jesus esteve aqui, a igreja não estava formalizada, mas ela já existia. Nós encontramos lá no capítulo 16, verso 18, segundo escreveu Mateus. Mas, quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo daria continuidade ao crescimento dela. Ele daria poder do alto e capacitação para que essa nova comunidade pudesse continuar a fazer o que Jesus começou a fazer no seu ministério. A descida do Espírito Santo também é uma intervenção divina que está associada a Jesus Cristo. O Espírito Santo somente veio por intermédio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. João Batista, ele anunciou a Jesus Cristo como aquele que batizaria com o Espírito Santo. E somente depois do triunfo de Jesus sobre a morte, o Paracleto pôde vir para auxiliar a igreja em sua missão de evangelização. Esse poder derramado sobre a vida da igreja é a capacitação espiritual para cumprimento da missão. É um auxílio, uma ajuda para a igreja cumprir com poder, com propósito e com resultado a missão evangelizadora. Eu preciso saber o propósito da igreja e que ela foi projetada por Deus para prover alimento espiritual para o crente e para a proclamação do evangelho. A igreja não tem outro objetivo. A igreja somente cresceu porque começou a pregar o evangelho poderosamente. Mesmo quando ela começou a experimentar as dificuldades externas, a perseguição e as dificuldades internas, as heresias. Nada disso impediu que a igreja continuasse a crescer. A igreja, seja ela local, visível ou invisível, ela precisa tomar posse e reconhecer que desde o início ela recebeu o poder do alto e a orientação do Espírito Santo. A igreja somente tem sucesso se ela viver no poder do Espírito Santo. O problema da igreja hoje é o mesmo problema do passado. O crescimento faz com que ela se torne formal e institucionalizada. E aí ela perde o senso da dependência do Espírito Santo. Que a capacitação é oriunda dele, do Espírito Santo.
e não da nossa formação ou condição social. O mesmo erro do passado estamos cometendo na atualidade. Se a igreja atual ela quer ter sucesso espiritual, ela precisa estar sob a orientação do Espírito Santo. Infelizmente, muitos querem este poder, essa orientação, porém, para benefício próprio. Do que a igreja é composta? De pessoas regeneradas mediante o sacrifício de Cristo. E a ordem sempre será essa para receber poder e capacitação do alto. Arrependimento, conversão, mudança de vida, receber o selo do Espírito Santo, aí nós recebemos poder do alto. Não pode haver poder, capacitação sem uma vida regenerada. Queremos poder, mas não queremos mudança de vida. Queremos poder, mas não a santificação. Queremos poder não para sair para fora, para evangelizar as pessoas, mas para continuar pregando entre quatro paredes. A igreja de poder, ela dá testemunho do reino de Deus. Jesus, ele comissionou aqueles evangelistas, os escolheu, não por suas capacidades ou habilidades técnicas, de jeito nenhum. Ali tinha pescador, cobrador de imposto, enfim. Se fosse isso, eles não conseguiriam. Jesus os enviou com a sua autoridade e no poder do Espírito Santo. Jesus falou: eu vos dou poder. Eu vos dou autoridade. A igreja primitiva, ela era a resposta do avivamento trazido por Jesus. No tópico 1, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Quem era o público-alvo para o batismo do ou no Espírito Santo? Quero te lembrar que se você quiser ser um assinante dos PDFs das minhas aulas trimestral, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, como você entra em contato comigo, o WhatsApp, o link do meu WhatsApp, o link do meu Instagram, se você quiser me seguir em minhas redes sociais. Como você faz para adquirir, e ser um assinante trimestral para receber esses PDFs, exatamente como eu leciono aqui. Nada mais, nada menos. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre o chamado abrangente de Jesus. O chamado de Jesus alcançou a quem? A ordem para receber poder do alto não pode ser alterada, como já sabemos. Existem condições para que isso aconteça. A experiência da salvação. Primeira coisa, a pessoa tem que ser salva em Jesus Cristo. É necessário arrependimento da sua velha vida, crer no Evangelho e fé. A mensagem de Jesus era, abre aspas, o reino é chegado. Veja que Jesus não diz que é a igreja que chega, mas é o reino que chega, porque ela faz parte do reino. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Fecha aspas. É necessário, para fazer parte desse reino de Cristo, tem que haver arrependimento, tem que haver fé, tem que crer no Evangelho de Jesus, se quisermos poder do alto. A segunda condição é obedecer a Deus. Somente se amarmos a Deus, obedeceremos os seus mandamentos e não os achamos pesados. A terceira condição é a santificação. Nos esforçar para seguir a paz e a santificação. Então não é fácil, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Qual é o problema da geração de hoje?
poder sem santificação. Desejamos poder sem obediência e sem fé. É um chamado para todos e antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, primeiro, precisamos passar por todo este processo. A ordem nunca será inversa. Não receberemos poder do alto sem arrependimento, sem fé, sem obedecer os mandamentos, sem crer no Evangelho. Não receberemos poder do alto. Você pode pensar, mas e aquelas pessoas que vivem dissolutamente e andam por aí pregando o Evangelho, fazendo barulho, revelando? O que dizer dessas pessoas que não são convertidas? Os frutos que elas produzem não são frutos dignos de arrependimento. Se a igreja tiver o poder do alto, essas coisas não acontecem. Porque o discernimento, ele é imprescindível. Então, se a igreja tem discernimento, ela vai poder perceber que essas pessoas e que esse poder que elas dizem ter não são de Deus. No ponto 2, a promessa é para todos. Esse todos aqui, nós já falamos no ponto 1. Quem são estes todos? Antes de ascender ao céu, Jesus ele fez a promessa do revestimento aos salvos. Para cumprir a missão da evangelização, aquela igreja fundada na cruz, inaugurada no Pentecostes, nós sabemos que a igreja era um mistério que estava oculto em Deus antes da fundação do mundo. Nós já sabemos disso. Mas ela foi fundada na cruz, inaugurada no Pentecostes. Aquela igreja precisaria de poder para confirmar a pregação do Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser pregado com poder. Não há poder sem pregação da palavra de Deus. Se alguém está querendo poder sem pregar a palavra de Deus, esse poder não vem de Deus. Eles saíam pregando e Jesus cooperava com sinais, confirmando a palavra pregada. Hoje nós queremos poder sem pregação da palavra, né? Sem ter uma vida pautada na oração, no jejum, no devocional da palavra de Deus. E o que nós entendemos é pouca palavra, pouco poder. Receberam essa manifestação de poder quando estavam todos, homens e mulheres, reunidos no cenáculo. E uma manifestação sobrenatural aconteceu. Todos que estavam ali, homens e mulheres, as mulheres também, foram batizadas no Espírito Santo. Os homens foram batizados no Espírito Santo. Todos ali receberam este poder. Intervenção divina. O que aconteceu, a descida do Espírito Santo foi uma intervenção divina. O sobrenatural que aconteceu ali nunca se repetiu e nunca se repetirá. Foi a inauguração da igreja. A descida do Espírito Santo ali no meio do povo de Deus. Barulho, como de um vento impetuoso, mas não houve vento. Línguas repartidas como de fogo, mas não houve fogo. E falaram em línguas estranhas. Foi o sobrenatural de Deus que aconteceu naquela reunião de mais ou menos 120 pessoas. A evidência de que um crente foi batizado no Espírito Santo é o falar noutras línguas. E isso é irrefutável. Como aconteceu no dia de Pentecostes, deve acontecer todos os dias na vida daquele que é batizado no Espírito Santo. Ele precisa falar em línguas estranhas. Logo após o discurso, Pedro afirmou que era uma promessa antiga de Deus derramar o seu Espírito Santo. E essa promessa, entre aspas, ele diz respeito a vós,
a vossos filhos, a todos que estão longe e tantos quantos Deus chamar. Chegou até nós. A promessa é para todos, até que Cristo volte. E isso sem acepção de pessoas, línguas, povos e nações. No ponto 3, os enganos dos cessacionistas. Quem são esses? Eles acham que isso cessou. Foi só para aquele dia de Pentecoste, foi somente para a igreja primitiva. São aqueles que afirmam que o batismo foi apenas para a igreja primitiva e que os dons espirituais cessaram. Afirmação de uma corrente teológica reformada. Outros afirmam que o batismo no Espírito Santo é a conversão da pessoa. Batismo no Espírito Santo e salvação são experiências diferentes. Aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo, eles já eram salvos. Eles já haviam recebido o Espírito Santo quando Jesus assoprou sobre eles. Aqui, nesse momento, era o revestimento de poder, a capacitação que vem do alto. Poder para evangelizar, para curar e para ensinar. Os dons, eles não cessaram. Estão à disposição daqueles que realmente querem a expansão do reino de Deus. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Mesmo nossas atitudes mais simples, como beber e comer. Agora, imagina sermos usados pelo Espírito Santo com poder. A glória sempre será de Deus. O mesmo poder, a mesma unção que Jesus recebeu, a igreja primitiva recebeu. É a mesma unção que está disponível para a igreja da atualidade. Devemos buscar esse poder e trazer avivamento espiritual para essa geração. Somos cooperadores de Jesus nessa missão evangelizadora, mas infelizmente não estamos preocupados com isso. Um avivamento acontecerá quando cada um de nós dispusermos a ser aquilo que fomos chamados a ser. Pedro afirmou: é chegado, entre aspas, os últimos dias. Nós estamos vivendo a última era da igreja e do Espírito Santo. É a última era antes da volta de Jesus Cristo. Não haverá outra era antes do milênio. É o tempo da igreja e Deus conta conosco. No tópico 2, nós vamos falar sobre o dinamismo da igreja apostólica. Dinamismo é o conjunto de forças que movem o ser. Aqui é essa força que move a igreja é o Espírito Santo. No ponto 1, a igreja nasce avivada. A igreja é um projeto de Deus edificada no Calvário, inaugurada no Pentecostes. Para outros, a igreja passou a existir no Pentecostes, mas eles já se reuniam em volta de Cristo e depois aguardando a promessa. Cumpriu-se 50 dias após a festa da Páscoa, todos reunidos, esperando serem revestidos de poder do alto. Jesus deu uma ordem a eles, entre aspas, não saiam de Jerusalém. O revestimento de poder, ele faz a diferença. Ele muda a nossa vida. Somos encorajados a ousar mais no reino. Perdemos o medo de sermos criticados, de sermos excluídos ou mesmo de sermos perseguidos. Quando o povo começou a questionar o que acontecia, Pedro se levantou cheio do poder e da virtude do Espírito Santo. Não era mais aquele Pedro medroso que temia por sua vida. Uma inauguração tremenda.
quase 3 mil almas ou pessoas se renderam ao Evangelho. Foi o divisor de águas para a igreja. A diferença de uma igreja sem poder e uma igreja de poder. A igreja já nasceu avivada e cheia de poder. Foi o maior avivamento da história da humanidade. Quando na consagração do tabernáculo, do templo de Salomão, Deus consagrou a ambos com a descida da sua glória. E a igreja também, ela foi consagrada com a descida do Espírito Santo. No ponto 2, a igreja depois do Pentecostes. O que aconteceu com essa igreja que foi capacitada, que recebeu o poder do alto? Ela ficou entre 4 paredes, curtindo entre eles esse poder, esse revestimento? Não. Foram aproximadamente 300 anos de perseguição e essa igreja evangelizando o mundo do seu tempo. Mas nunca se viu tanto poder quanto os primeiros 100 anos da igreja primitiva. Após o derramamento de poder, pregavam com autoridade, curavam os enfermos, expulsavam os demônios. Nada conseguiu parar, deter aquele avivamento. Esse poder fez com que eles perseverassem na oração, no partir do pão. Eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades para que não houvesse nenhum necessitado. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em 2 esferas. Primeiro, a esfera espiritual. Piedade, palavra e oração. Será que realmente nós estamos compromissados com o amor, com a piedade? Será que realmente nós temos empatia com o próximo? Será que não estamos cuidando apenas das nossas coisas, sem nos preocupar com o próximo? A palavra tem sido prioridade na minha vida? E em nossos cultos? Ela tem tido primazia? Ensinamos a verdade como ela é? Muitos já aderiram a outro evangelho. O evangelho da facilidade, da porta larga, do caminho espaçoso, que na verdade não é o evangelho de Cristo. E 2, o social. Comunhão e suprir a carência. Devemos nos lembrar que Jesus Cristo, ele não trouxe um evangelho social, mas devemos, dentro das nossas possibilidades, comungar com nossos irmãos em suas necessidades, ter comunhão na oração, na palavra e suprir a carência do próximo ou suas necessidades. Ninguém tem necessidade de um carro de luxo, de uma casa na praia. Diante disso, então, nós podemos suprir o básico para as pessoas. E o que falar da oração? Na verdade, muitos já se enfadaram de relacionar-se com Deus. E não há outro caminho de termos comunhão com o Pai que não seja por intermédio da oração. Nós aprendemos na aula passada que a oração é um caminho que o Pai abriu para que tenhamos comunhão com Ele. Jesus é nosso exemplo de comunhão com Deus. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora, é uma igreja que prega o Evangelho, pois fazendo assim, Jesus coopera com sinais, confirmando a pregação do Evangelho. Por isso, os sinais seguem os que creem. No tópico 3, nós vamos falar sobre um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro ponto, a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos unge para propósitos específicos. Isso não mudou. A nossa pregação, ela deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Que poder é esse? É o dínamo de Deus. É o poder que salva almas. Para mim, salvação de almas é um dos maiores milagres, a salvação de uma pessoa.
Sair das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Expulsão de demônios. Pessoas deixando de ser escravas do diabo. A imposição de mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, como Jesus nos ordenou. Infelizmente, hoje, temos medo de chamar os enfermos à frente para serem curados, chamar os paralíticos, os coxos, os cancerosos e tantas outras doenças, porque não temos o poder do alto, ou ficamos com medo de sermos envergonhados e as pessoas não serem curadas. Devemos lembrar que quem opera é o Espírito Santo por intermédio de cada um de nós. Devemos lembrar que nem todos foram curados no tempo de Jesus e dos apóstolos, mas somente os que criam no poder da palavra. Então, a fé das pessoas, elas cooperam com a pregação do Evangelho e para que haja os milagres. Somos desafiados todos os dias a pregar o Evangelho e se assim fizermos, veremos a glória de Deus. A igreja precisa ter um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Ninguém tem poder de nos ungir para coisa alguma que não seja o Espírito Santo de Deus. E fazermos algo que não seja na virtude dele. No ponto 2, autenticado por Deus. Infelizmente, estamos nos perdendo dentro do politicamente correto. Que para haver unção, você deve estar dentro dos padrões exigidos da hermenêutica, da exegese, da homilética e da pregação. É necessário isso para ser ungido? Não. Mas na formação de um obreiro, sim, é necessário. E um estudioso da palavra de Deus também é necessário. Porém, não é avivamento. Não é essa regra que o Espírito Santo seguirá para derramar unção sobre uma pessoa. Não. Isso é formalidade nossa. A pessoa primeiro, ela precisa ser aprovada por Deus. Ter as características fundamentais para esta grande obra. O Evangelho é uma mensagem de poder e ela precisa ser confirmada pelos sinais. Então, o que está acontecendo com a igreja da atualidade? Se Deus é o mesmo. Onde estão os milagres? Onde está o poder delegado a nós no Pentecostes? O modelo a ser seguido é o da igreja primitiva. Não podemos aceitar nada menos do que isso. No ponto 3, glorificar a Cristo. A unção, ela glorifica a Cristo. Um ministério de poder ungido pelo Espírito Santo glorifica a Deus. E hoje, o nosso maior problema é exatamente esse. A glória não é de Deus, e sim dos homens. Por isso cobram cachês altíssimos, porque a glória não é de Deus, e sim deles. A pregação do Evangelho virou moeda de troca. Os dons espirituais viraram moeda de troca. Acredito ser esse um dos motivos por não vermos o poder de Deus operar como no passado. A glória nunca será do homem. Deus não dá a sua glória a ninguém. A missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo e não a criatura. É Jesus que deve ser glorificado e não nós. Tudo é dele, tudo vem dele. Então a glória é dele e é para ele. Porque se tirar, ou se o Espírito Santo sair da minha vida, se ele sair da sua vida, não sobra nada.
Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, né? Que você tenha uma excelente aula. Que o Espírito de Deus continue te abençoando, te dê graça, te dê sabedoria, te dê entendimento na palavra de Deus. Quero mandar um forte abraço a todos vocês. Que você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos, o sininho da notificação. Conta 10 segundinhos, ative de novo e você continuará recebendo as minhas aulas semanalmente. Compartilhe em suas redes sociais para que também seja uma bênção na vida de outras pessoas, porque nós, professores, precisamos, quanto mais subsídios, né? Quanto mais auxílio ao mestre nós tivermos, muito melhor, né? Nós cresceremos na graça e também faremos com que a nossa sala de aula, os nossos irmãos que estão ali para aprender, cresçam também na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma ótima semana, que Deus abençoe você e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.